a professora Anabela Correia Martins. A professora Anabela, ela é professora do Instituto Politécnico de Coimbra, né, de Portugal, da Escola Superior de Saúde dessa mesma instituição, né, Departamento de Fisioterapia também. Professora Anabela, muito bem-vinda ao nosso evento, obrigado por participar, e lhe passo a palavra para a senhora iniciar a sua fala. Bem, muito obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui. É com grande satisfação, apesar do adiantado da hora, mas isso é secundário para digamos, o valor que tem para mim participar com um grupo de pesquisa tão relevante e com o qual eu me identifico tanto, não só dentro desta temática, mas também nesta temática. A fala do professor Luís, sem estar combinado, parece que foi exatamente, ou considero ser uma fala que vem dar suporte a muito daquilo que eu vou apresentar. Eu começo por explicar que o que eu venho apresentar é um projeto no âmbito da prevenção de quedas, que foi desenvolvido aqui em Coimbra. Resultou de uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, onde eu leciono, onde eu faço pesquisa, e também outras duas instituições que eu passarei a apresentar de seguida. Relativamente também à minha afiliação, para além da lecionação e da investigação dentro da escola, no programa de fisioterapia, de graduação e pós-graduação, e também de educação para a saúde, ou seja, numa pós-graduação que nós temos no âmbito da educação para a saúde. Eu colaboro também dentro do Lab em Saúde, que é um laboratório de investigação aplicada em saúde da nossa escola, e mais recentemente também num outro núcleo de investigação que eu até passarei no final a fazer uma alusão, porque tem, digamos, uma relação com um projeto que estamos agora a iniciar e é complementar ao projeto Full Sensing que eu vou apresentar com mais detalhe. Como disse então, para além da apresentação do projeto e dos seus resultados, eu vou também fazer a ponte com outros projetos que estão a acontecer neste momento e que resultam também, em certa medida, daquilo que foram os resultados do projeto Full Sensing. Sim, parece que está normalizada aqui o problema. Então, o que é o Full Sensing? O projeto Full Sensing surge, como eu tinha dito, de uma necessidade do lado da pesquisa, ou seja, do lado do grupo dos profissionais de saúde, nomeadamente os fisioterapeutas, em dar respostas àquilo que o professor Luís já apresentou previamente, ou seja, o processo de envelhecimento é um processo natural, é bom que aconteça, é bom que estejamos cá, é bom que sejamos atores presentes nesse cenário, nessa peça, não é? Porquê? Porque na verdade é sinal que estamos vivos, mas também não deixa de ser necessário que nós, profissionais de saúde, consigamos também perceber que durante esse processo o que vai surgindo e que está associado muitas das vezes a um processo de ganho de incapacidades pode ser prevenido. Por outro lado, existia em Coimbra, também de certo modo ligado ao Instituto Politécnico de Coimbra, ao qual a nossa escola faz parte, existe uma empresa, uma startup
que surgiu, digamos, também da gênese de um projeto na área da engenharia e que se abeiraram de nós no sentido de mostrar interesse em ligar aquilo que seriam, digamos, programas que permitissem avaliar as necessidades em saúde e associar, digamos, essas necessidades a soluções de base tecnológica. Por outro lado, a Fraunhofer Portugal era um centro de investigação que também tinha alguma experiência já no desenvolvimento de alguns projetos no âmbito das quedas e, na verdade, este trio fez, digamos, um forcing para criar a oportunidade de estarmos juntos e durante algum tempo, algumas semanas, fizemos mesmo o esforço de reunir-nos frequentemente, regularmente, para decidirmos o que é que na verdade poderíamos, estando ao alcance de cada um de nós, competências diversas, o que é que poderíamos fazer para dar resposta exatamente a este desafio. Coimbra, em 2014, 2015, que foi quando nós começámos a idealizar o projeto, tornou-se um polo europeu modelo dentro daquilo que era o envelhecimento ativo e saudável. E isto também surge, exatamente, o Full Sensing também surge como uma necessidade de dar também cumprimento àquilo que nós queríamos fazer também juntamente com a nossa região, com a nossa cidade, com a nossa região e, digamos, também com o nosso próprio país, porque a Fraunhofer Portugal está no norte, está no Porto, e este projeto foi um projeto que foi financiado pelo programa Portugal 2020, e que foi um projeto de regional norte e centro de Portugal e, na verdade, com uma abrangência bastante extensa para aquilo que era habitual dentro dos projetos nas áreas da saúde. As razões que assistiam, digamos, ao nosso interesse estão, de certo modo, também muito bem documentadas, não só pelas falas que eu assisti agora do professor Luís e que com certeza ontem também já foram apontadas, mas também por documentos formais bastante credíveis que demonstram que, na verdade, as taxas de queda em adultos com mais de 65 anos são elevadas e, mais do que elevadas, têm, do ponto de vista de impacto, grandes constrangimentos, ou geram grandes constrangimentos, não só a título pessoal de cada um de nós e dos nossos familiares mais velhos, digamos, dos nossos utentes que procuram fisioterapia e outras áreas da saúde, mas também do ponto de vista dos serviços, sistemas e políticas dos países, das regiões, nomeadamente da Europa e do mundo. Na verdade, embora os dados estatísticos hoje sejam até muito mais conhecidos e muito mais aprofundados, nós tivemos alguma dificuldade em encontrar, nessa altura, para fundamentar o nosso projeto, encontrar consistência naquilo que eram as taxas, a taxa de queda em adultos com mais de 65 anos. E, na verdade, havia aqui algumas oscilações e aquela que era mais ou menos consensual era que, na verdade, rondariam à volta dos 30% a taxa de queda anual de pessoas com mais de 65 anos. Na verdade, estas trazem consequências bem significativas na vida das pessoas, nomeadamente a admissão ao hospital. Dentro daqueles que são admitidos ao hospital, cerca de 40% acabam por morrer em virtude da queda. Na verdade, muitas destas consequências repercutem-se em fraturas, estando estimado que cerca de 5% das admissões resultam em fratura, e que muitas das vezes essa fratura é o ponto gatilho para uma nova fase na vida dessas pessoas que acabam por desenvolver
medo de queda, ao ponto de não é a consequência da queda, a consequência física da queda, mas mais o receio, o medo de voltar a acontecer, que faz com que estas pessoas acabem também por perder alguma da sua independência, inclusivamente até qualidade de vida, uma vez que estamos a falar de qualidade de vida como um sinónimo de mobilidade, de participação, de autonomia. Por outro lado ainda, e essa acaba por ser uma consequência exatamente disso, o potencial de institucionalização, ou seja, o potencial da pessoa deixar de residir no local onde residia, é muito maior, ou seja, muitas das vezes as pessoas, após a queda, acabam por não regressar à sua própria habitação, ao seu próprio local, ao seu próprio domicílio, uma vez que acabam por não apresentar condições de segurança para o fazer como faziam antes. Na verdade, estes custos, para além digamos, custos humanos, custos sociais, têm também custos do ponto de vista económico bastante avultados naquilo que são os países e os próprios serviços, sistemas e as próprias instituições, os próprios ministérios da saúde e sociais de cada um dos nossos países. E, na verdade, em Portugal, também nessa altura, nós não conseguimos encontrar grandes referências em termos de custo, mas sabíamos que 52 milhões estavam associados apenas à fratura do fémur. Então, o que é o Fall Sensing, ou o que é que na altura nos propusemos desenvolver? Fall Sensing é um sistema de base tecnológica que está associado na sua idealização e na sua concretização, porque este complexo de componentes foi desenvolvida, que iniciava com um rastreio de risco de queda. Esse rastreio, só para ficar também já aqui um pequeno apontamento, é efetivamente uma solução que não é propriamente sinónimo de avaliação. O rastreio é uma sinalização precoce de risco de queda, que muitas das vezes, depois de estar sinalizado o risco, pode levar a diferentes caminhos, e um deles pode ser uma avaliação mais detalhada de uma componente ou de outra, dependendo daquilo que foi sinalizado numa fase mais precoce. Após a sinalização do risco, ou seja, após o rastreio, era intenção nossa, e particularmente dos profissionais de saúde envolvidos, leia-se fisioterapeutas, criar uma solução que desse, digamos, resposta do ponto de vista a o que fazer. E o que fazer podia ser desde uma orientação no sentido de manter o que estava a acontecer até aí por essa pessoa, porque ela não apresentava um risco significativo ou nem sequer apresentava risco porque tinha, digamos, passado em todos os testes a que tinha sido sujeito durante o rastreio, mas também poderia ser necessário começar a dar-lhe algumas recomendações de acordo exatamente com o risco. E essas recomendações poderiam ser no sentido de iniciar um programa, e muitas das vezes os programas que nós conhecemos ao nível dos programas de prevenção de quedas são centrados em exercício, ou seja, seria aí também um dos nossos focos. Nós queríamos desenvolver algo que fosse uma resposta informada pela evidência científica, ou seja, e o exercício, particularmente de treino de força, particularmente de treino de equilíbrio, como falou também agora o professor Luís anteriormente, é fundamental, mas é necessário, para além do exercício, também ter outro tipo de orientações, como já vamos ver mais à frente. Então, esse programa, baseado em exercício e orientações ou recomendações,
Poderia ter uma componente mais clínica, onde a pessoa trabalhava juntamente com o clínico, com o fisioterapeuta. Poderia ter depois uma solução para casa. Poderia ter alternativas, nomeadamente poder trabalhar os exercícios baseado em jogos, baseado nos chamados jogos sérios, ou Exer Games. Porquê? Porque nós sabemos que hoje é algo que atrai, nomeadamente as pessoas mais velhas, não é? E também queríamos desenvolver aplicações que permitissem criar mais uma alternativa às pessoas. Como estamos aqui a perceber, estas soluções variadas tinham como finalidade principal alargar o leque de opções, de forma a que, se não encontrássemos, se houvesse pessoas que não, digamos assim, se identificassem com uma solução, teríamos sempre uma solução extra que poderíamos apresentar. Porque o nosso objetivo era motivar as pessoas a integrarem programas de prevenção de quedas o mais precocemente possível. E, dessa forma, um dos critérios também para iniciarmos o nosso projeto foi tentar perceber a partir de que idade é que nós íamos aconselhar o risco, íamos aconselhar o rastreio de risco de queda. E só para ficar já aqui também essa informação, o nosso rastreio foi desenvolvido para ser aplicado a pessoas adultos de meia idade com mais de 50 anos ou que tivessem historial de queda não associado a uma causa já identificada e que mesmo não tendo 50 anos entendessem que seria importante para eles fazer exatamente esse rastreio. Ou então que fossem orientados por um profissional de saúde, nomeadamente o médico de clínica geral ou de atenção primária. Então, o passo seguinte foi, do nosso lado, enquanto profissionais de saúde, pesquisadores, foi perceber qual era o protocolo que nós iríamos integrar dentro do sistema de rastreio. E, na verdade, não foi muito difícil nós percebermos que o protocolo teria que ser diversificado, porque se por um lado sabemos que a força, o equilíbrio, a própria marcha, a própria coordenação, a própria flexibilidade, ou seja, tudo isso, funções do corpo humano, são fundamentais de manter íntegras ou o mais íntegras possível para prevenir quedas, porque sabemos que há uma relação direta entre essas funções e o risco de queda. Também sabemos que existem outros fatores também intrínsecos, nomeadamente relacionados com aspectos psicossociais, como um que eu já referi anteriormente, por exemplo, o medo de cair, ou até alguns estilos de vida ou hábitos que nós sabemos hoje que têm uma relação estreita com o maior risco de queda, nomeadamente hábitos de vida sedentários, alguns hábitos associados, por exemplo, ao consumo, nomeadamente do álcool, etc. Por outro lado, também sabíamos que existem fatores extrínsecos ou ambientais, não é? Que estão também associados e que estão, digamos, bem documentados em termos de predisporem ou desencadearem exatamente também muitas das quedas que são reportadas. Nomeadamente risco ambiental doméstico, risco ambiental também na própria via pública, aquela senhora que vimos num dos slides anteriores do professor Luís, com digamos, a responsabilidade de chegar ao outro lado da estrada em segurança, não é? Eu digo com responsabilidade com um tom um bocadinho irónico, porque na verdade não deveria ser só responsabilidade dela, mas muitas vezes isso acaba por acontecer. Mas, na verdade, o ambiente, o meio físico em que nós nos envolvemos, nomeadamente o meio urbano,
é um meio que hoje começa a ser bem documentado em termos de risco e de características associadas muitas vezes ao acidente e, consequentemente, à queda. Assim como também alguns outros fatores extrínsecos também importantes e que hoje são cada vez mais comuns, como recursos que todos nós acabamos por usar, principalmente até os adultos mais velhos, nomeadamente a utilização de alguns auxiliares de marcha, uma bengala, um andador ou algo semelhante que oriente, digamos, e que ajude a pessoa, muitas das vezes até a ter mais confiança e nem é necessariamente associado a uma limitação funcional, uma limitação motora. É muitas vezes o ter confiança também para poder continuar a deambular, a participar até em atividades relativamente simples até determinada altura, mas que deixam de ser simples e naturais a partir do momento em que há um episódio de queda. Do lado das empresas, nomeadamente da Sensing Future, a empresa de base tecnológica que era a nossa parceira, o que é que eles nos apresentavam? Eles apresentavam-nos alguns equipamentos, nomeadamente uma plataforma de pressão e a existência de sensores inerciais, também, digamos, hoje bastante comuns, mas eles apresentavam-nos isso e diziam-nos: então, nós com estes, digamos, meios de obter dados para além daquilo que nós conseguimos obter do ponto de vista observacional ou até a utilização de alguns testes específicos da área da fisioterapia, nomeadamente para avaliar a capacidade funcional, ou até alguns questionários, algumas checklists de avaliação de risco-queda que já existiam, nós tínhamos aqui a oportunidade de juntar alguns equipamentos que nos permitissem simultaneamente obter dados biométricos que nos ajudassem a aferir melhor exatamente aquilo que eram os achados do processo de avaliação. Por outro lado, seria um desperdício não utilizar também estes recursos já, digamos, nas soluções de intervenção. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que durante o processo de intervenção, que também já prevíamos ter, digamos, uma forte componente ao nível do exercício, o termos a possibilidade de monitorizar em tempo real, através deste sistema de feedback visual, nós decidimos aproveitar isso não só para o treino, para estimular a pessoa a fazer um treino, mas também para perceber em tempo real qual era a resposta do seu corpo, das suas funções do corpo, quando estava a aprender a fazer um exercício, ou seja, servia igualmente não só como um estímulo, mas também como uma forma de garantir que a aprendizagem do movimento era feita com, digamos, mais garantia por parte do profissional de que na verdade isso estava a acontecer. O que acontece muitas das vezes em programas de exercício é que as pessoas limitam-se a repetir movimentos. E, na verdade, educar para o aprender um programa de exercícios, que muitas vezes depois poderia e pode ser continuada em casa, exige uma aprendizagem motora. E essa aprendizagem motora é feita, garantidamente, pelos profissionais, pelo fisioterapeuta, quando está a fazer o ensino e o treino do exercício. No entanto, muitas das vezes o que acontece é que é algo abstrato para a pessoa e ela, sem ter um feedback visual, provavelmente terá mais dificuldade em assumir o que é o movimento, assumir o que é um movimento que ela tem que aprender
e lembrar-se, memorizá-lo e lembrar-se como vai fazer, por exemplo, depois quando estiver num contexto fora do domínio clínico. Então, foi exatamente este recurso que nós também quisemos explorar destes equipamentos que a Sensing Future e que a Fraunhofer nos poderiam fornecer. Ok, após sensivelmente um ano, um ano de rastreios, o que é que nós em Coimbra conseguimos obter? De forma muito simples, aquilo que está aqui expresso é exatamente os resultados do nosso rastreio, apresentados de uma forma gráfica, também para se tornar, digamos, não só mais atrativa do ponto de vista visual para agora, por exemplo, para eu vos estar a apresentar, mas também para nós podermos usar esta informação de uma forma muito simples, diretamente com as pessoas, para lhes apresentar qual era o cenário dela, ou seja, após um rastreio nós apresentávamos os dados à pessoa, os resultados, mas depois comparávamos sempre com um cenário nacional. Muitas das vezes isso era importante dentro do processo educacional. Porquê? Porque as pessoas precisam de perceber muitas das vezes que o problema que naquele momento lhes estão a apresentar, nomeadamente um risco moderado ou um risco grande ou grave, ou um risco médio ou um risco ligeiro de queda, é relativizado em função daquilo que as pessoas perceberem que é o cenário nacional. Porque se nós percebermos que eu estou muito mal e, na verdade, comparativamente com aquilo que é o risco de queda, por exemplo, à população portuguesa, eu estou muito mal, isso, obviamente, que a pessoa pode interpretar de várias formas essa informação. Aqui o objetivo não é nem dramatizar, nem é assustar a pessoa, é, na verdade, educá-la para a situação que ela apresenta e educá-la para a importância que tem precocemente nós conseguirmos prevenir alguns dos aspectos que são preveníveis, nomeadamente os fatores modificáveis, porque nós sabemos também que depois temos alguns fatores que não são modificáveis e um deles, que normalmente até é usado muitas das vezes pelas próprias pessoas como algo que é inevitável, mas na minha idade eu já não tenho grandes alternativas, eu caio porque sou velho, eu caio porque estou a envelhecer. E isso também ajuda-nos, este tipo digamos, de diálogo com base naquilo que a pessoa pensa do seu problema relativamente, por exemplo, a uma panorâmica mais geral, nacional, ajuda-nos também a discutir alguns mitos. Porque muitas das vezes as pessoas criam mitos associados às quedas e as quedas são efetivamente uma das temáticas que alimenta mitos e se calhar não é só em Portugal, é no Brasil, é em todo o mundo. E na verdade então perante estes dados o que é que nós podemos concluir? Que uma amostra representativa da população portuguesa permitiu-nos chegar a dados que alguns deles, existiam alguns estudos que se aproximavam destes valores, destes dados, mas não havia, na verdade, até à altura, informação que caracterizasse a população portuguesa relativamente a uma grande diversidade de fatores e todos eles criados, ou melhor, todos eles agrupados, porque faziam parte exatamente de um rastreio de risco de queda. Então o que é que percebemos? Percebemos que, na verdade, a população que aderiu aos rastreios que eram apresentados em locais da comunidade, estes rastreios eram para a população residente na comunidade, ou seja, não estavam aqui incluídos os residentes em instituições, em lares ou outras instituições. Então, os residentes na comunidade, que residiam nas suas próprias casas, deslocavam-se a locais que eram previamente anunciados onde se iriam realizar rastreios de risco de queda. Eram informados de que deveriam levar a lista de medicação que estavam a tomar e
que deveriam também deslocar-se com roupa confortável e com calçado confortável para poder fazer alguns testes. Era assim que era apresentado, eram assim que eram convidados a fazer o rastreio. Então, a média de idades deste grupo que respondeu a essa solicitação rondou os 70 anos de idade, havendo, digamos, o mínimo de 50, que era o nosso limite mínimo, e tivemos também pessoas que chegaram aos 95 anos. As condições de saúde, que, diga-se, eram autorreportadas, e as perguntas que nós colocávamos eram no sentido de alguma vez o seu médico ou algum profissional de saúde lhe fez o diagnóstico de, e depois colocávamos diabetes, infarto cardíaco, colesterol elevado, hipertensão arterial, ou seja, o protocolo, o artigo do protocolo que eu previamente também já referi, clarifica e descreve de forma inequívoca a forma como a pergunta era feita, e aqui eu estou a fazer exatamente essa ressalva, ou seja, é muito importante percebermos que a pergunta, ou melhor, a informação que nós temos aqui é uma informação autorreportada, mas que, na verdade, depois confrontada com alguma literatura sobre a prevalência destas condições na população portuguesa, ela não é, digamos, assim tão discrepante quanto isso. Colocámos questões também relativamente aos hábitos sedentários e percebemos que 46%, uma percentagem bastante elevada, eram pessoas com hábitos sedentários. 34% destas pessoas reportaram uma queda pelo menos nos últimos 12 meses e 50% reportaram medo de cair. A média de medicação rondou os 5 medicamentos diferentes, mas 58% da nossa população toma mais de 4 medicamentos diferentes, que é considerado pela literatura assim de forma mais genérica o ponto de corte para o risco de queda, mais de 4 medicamentos diferentes. E também quando perguntámos se tinham ideia que quando se levantavam de uma cadeira tinham tendência a utilizar os membros superiores, os braços, e 31% reportou que sim. Ora, mais tarde, isto é um dado que podemos considerar muito subjetivo, mas a verdade é que este fator, ou seja, esta percepção, correlacionou-se fortemente com a capacidade funcional da população. E a nossa população, em termos de capacidade funcional, foi avaliada de que forma? Foi avaliada com 6 testes funcionais que eram considerados medida ouro para a avaliação do risco de queda, também devidamente fundamentado no artigo sobre o protocolo do rastreio Fall Sensing, e na verdade, mais tarde, 2 destes testes vieram a revelar-se efetivamente no algoritmo de cálculo de risco, havendo então, como disse, 2 deles que se destacaram, sendo efetivamente 2 testes que estariam, que deveriam ser sempre realizados, uma vez que eles apresentavam, juntamente com algumas outras questões, não isoladamente, mas juntamente com algumas outras questões, apresentavam, digamos, sensibilidade e especificidade. Esses modelos apresentavam sensibilidade e especificidade bastante elevada para podermos então concluir que valeria a pena, destes 6, selecionar alguns apenas, porque, e agora também para reforçar aqui um dos nossos objetivos com o rastreio, nós queríamos que o rastreio fosse um rastreio
que fosse validado e, consequentemente, aquilo que fosse obtido em termos de uma amostra representativa fosse significativo e válido para podermos, do ponto de vista clínico, assumir que o rastreio deveria incluir estas questões e estes testes, mas também tínhamos aqui uma noção bem clara de que um rastreio não é uma avaliação detalhada de uma pessoa, é uma sinalização de risco e que deve ser rápido, porque se nós vamos fazer um rastreio e nesse rastreio a pessoa precisa de estar 1 hora para ser avaliado, provavelmente nós vamos chegar a muito menos pessoas e, consequentemente, chegando a menos pessoas, também não sinalizamos tantas pessoas para um risco que, se for baixo, não era problemático elas não terem realizado o rastreio, mas, de um modo geral, o risco é sempre moderado a alto a partir desta população com mais de 50 anos. Ora, só para destacar aqui mais 2 questões importantes, no nosso rastreio nós fazíamos também, digamos, a aplicação de uma checklist de risco ambiental centrado na casa das pessoas e elas eram convidadas, a partir de uma checklist, a referirem, a mencionarem, a selecionarem alguns aspectos, alguns, digamos, factos que estavam associados à forma como elas organizavam a sua casa, como é que a casa, digamos, estava, tinha sido não só construída, mas também organizada em termos de móveis, em termos de objetos, se eram objetos que poderiam ser considerados obstáculos, se eram objetos que não tinham, digamos, qualquer consequência sobre o aumento de risco, etc. Então essa checklist também é uma checklist que está criada, que foi criada na altura a partir de 2 documentos que já existiam com essa finalidade e que eram 2 documentos que se complementavam e nós, para aproveitarmos o melhor que desses 2 documentos tinham, nós criámos uma checklist, validámo-la e neste momento essa checklist tem 38 itens que avalia cada um dos cômodos da casa e na verdade percebemos que em Portugal o local que representa maior risco na casa é a escada, porque é muito comum em Portugal as casas terem escadas interiores ou exteriores, mas também, digamos, outras, o quarto é igualmente, o quarto e como é que se diz, a casa de banho, o banheiro é outro dos cômodos que, na verdade, apresenta mais riscos. O que é que também ainda queria destacar aqui? Um aspecto que nós avaliámos durante o rastreio era também o perfil de participação das pessoas. O que é que as pessoas desejavam fazer no seu dia-a-dia, desde regras mais relacionadas com as atividades básicas da vida, a regras sociais, a poder ir frequentar alguns locais na comunidade, como locais de lazer, locais associados, por exemplo, a algumas infraestruturas que são necessárias frequentarmos durante a nossa vida, etc. E nós quisemos saber exatamente em que é que as pessoas se sentiam limitadas, em que é que as pessoas percebiam que tinham restrições. E, na verdade, nós percebemos que cerca de 17% da população apresentam restrições moderadas a severas na sua participação, ou seja, relativamente a atividades que elas gostavam de conseguir fazer, elas sentem-se limitadas. E isto também é importante para nós, porquê? Porque nós sabemos que a qualidade de vida das pessoas está, digamos, muito influenciada por aquilo que é digamos, o seu dia-a-dia, ou seja, aquilo que é desejável e que é cumprido ou aquilo que é desejável e não é cumprido. E, por outro lado, também sabemos que os anos de vida
não saudáveis ou os anos de vida com incapacidade têm tendência, digamos, a aumentar, pelo menos quando estamos a falar em pessoas mais velhas, em adultos mais velhos. Porquê? Porque, na verdade, estão associadas a muitas comorbilidades que são, podemos assumir, quase que naturais ao longo, digamos, do processo de envelhecimento. No entanto, nós também queríamos neste momento, durante este rastreio, perceber o que é que as pessoas, como é que a população portuguesa se sentia relativamente àquilo que eram a incapacidade associada, provavelmente, não obrigatoriamente ou necessariamente à queda, mas essa caracterização era importante para nós, ou seja, conhecer qual era, digamos, ou quais eram as restrições na participação. E reparemos, então, agora só nos 34% que eram as pessoas, ou que foram as pessoas que reportaram quedas no nosso rastreio. Ou seja, a população portuguesa com mais de 50 anos apresenta uma taxa de 34% de quedas, o que é um valor, digamos, que consideramos bastante preocupante. Porquê? Porque se os 30, 31, 32 estavam associados a muitos estudos e a muitas populações que tínhamos como referência, a verdade é que esses estudos incluíam populações com mais de 65 anos e nós estávamos a incluir pessoas com mais de 50 anos, ou seja, se a partir dos 50 anos a população portuguesa apresenta uma taxa de 34, significa que, na verdade, quando formos analisar apenas os mais de 65, esta taxa aumenta. E isso foi exatamente verificado. Mas agora vamos aqui olhar só para alguns detalhes relativamente àquilo que era a população dos adultos mais velhos com mais de 50 anos que tinham caído nos últimos 12 meses. A média de idades, na verdade, rondavam os 70 anos, mas, tal qual a amostra global, aproximadamente 78% eram mulheres. A média de quedas por ano, nesse último ano, foi de 2, embora tenhamos aqui um máximo de 10 para pelo menos uma pessoa, seguramente foi mais do que uma, mas pelo menos para uma pessoa. E relativamente agora aqui à participação, para fazer exatamente a ponto com o slide anterior, eu gostava que percebêssemos que quando estamos a falar da população das pessoas que caíram, os 17% de restrições moderadas e severas que existia na população total do nosso rastreio, nomeadamente os que caíram e os que não caíram nos 12 meses anteriores, nós temos aqui um acréscimo bastante significativo, ou seja, cerca de aproximadamente 1/4 da população portuguesa dos que caem têm restrições moderadas e severas, e isso não pode deixar digamos, de ser considerado como um indicador associado à queda, até porque se pensarmos também que no slide anterior nós tínhamos que 58% não apresentava restrição, dentro do grupo dos que caíram, esses 58 desce para 41, ou seja, só 41% das pessoas que caíram é que não têm restrições ao nível da sua participação. E eu volto a lembrar que este instrumento que nós usamos para avaliar a participação social não era um instrumento que incluía um conjunto de atividades ou de situações sociais que pudessem interessar mais a umas pessoas e pudessem interessar menos a outras e, consequentemente, isto não representar exatamente aquilo que a pessoa sente. Este questionário é um questionário que permite às pessoas
identificarem o que é significativo para elas e responder apenas em função daquilo que é significativo para elas. Porque se uma das questões for relacionada com uma atividade que nunca foi significativa para aquela pessoa durante a sua vida, ela não faz sentido ela responder, para dar efetivamente uma percentagem mais aproximada daquilo que é o impacto que tem naquilo que é a vida social dela, naquilo que ela deseja fazer e que não consegue fazer. Quando olhamos também para este grupo de pessoas que caíram, nós percebemos que do ponto de vista funcional, e isto fazendo aqui a ponte com aquilo que o professor Luís anteriormente também disse, nós temos todos os testes funcionais que usamos, e inclusivamente aqui um outro indicador que é a autoeficácia para o exercício, abaixo do valor referência para a população portuguesa. Ora, isto é, por um lado, podemos olhar para isto e pensar, estão vermelhos, isto é preocupante, na verdade é preocupante, mas por outro lado também temos que ver que, como estamos a falar de uma população com mais de 50 anos, ainda estamos com certeza aqui numa fase confortável para trabalharmos, neste caso concreto, neste grupo de 184 pessoas, não na prevenção da primeira queda, mas na prevenção das quedas seguintes, até porque, como vimos, a média de idade é 70 anos e nós em Portugal, por exemplo, temos, em termos de esperança média de vida, ultrapassa em muito os 80 anos, ou seja, ainda temos aqui mais de uma década, quase uma década e meia, em que podemos e devemos trabalhar com estas pessoas. A autoeficácia para o exercício, como eu há pouco estava a mencionar, na verdade estas pessoas apresentam um valor abaixo do valor referência da autoeficácia para o exercício. É um questionário que nós utilizamos exatamente para perceber de que forma é que cada uma destas pessoas que vai fazer o rastreio, se fosse aconselhada a fazer um programa de exercícios, de que forma é que elas percepcionavam esse exercício como sendo uma solução ou como sendo, digamos assim, uma ajuda para melhorar a sua situação. Na verdade, a autoeficácia para o exercício é uma variável psicológica trabalhável, ou seja, não é um traço de personalidade que nós temos que lidar com ele, necessariamente, ou seja, é uma variável modificável dentro das características psicológicas e nós, enquanto fisioterapeutas, temos muitos recursos para poder trabalhar esta autoeficácia. Agora, também é certo que pessoas com alta autoeficácia para o exercício são pessoas que aceitarão mais facilmente integrar programas e até muitas das vezes serem eles próprios os responsáveis pelo seu programa, ou seja, eles próprios assumirem fazer programas em casa. Esta ideia é relevante, ou seja, sempre que nós encontrávamos no nosso rastreio pessoas com alta autoeficácia para o exercício e que tivessem inclusivamente um risco mais alto de queda, nós tínhamos sempre a possibilidade de lhes propor ensinarmos o programa, e para isso existiam outras soluções dentro do nosso projeto, mas depois o objetivo seria que eles ficassem autónomos no programa, até porque eles tinham uma autoeficácia bastante confortável para poder exatamente usar para se motivarem a fazer o exercício. Ou seja, esta foi a razão principal porque quisemos introduzir aqui uma variável relacionada então com este fator psicológico, porque este fator está altamente associado ao sucesso dos programas de exercício. Relativamente àquilo que está aqui neste slide, o que eu gostava apenas de reter é que muitos dos fatores, para além dos mencionados anteriormente e que estavam associados essencialmente à
à capacidade funcional, todas as outras características que vão desde a toma da medicação, que vão desde algumas condições de saúde que são, digamos, ou que estão muito relacionadas com estilos de vida, nomeadamente a diabetes, nomeadamente a hipertensão, ou outros aspectos, como por exemplo a utilização de alguns auxiliares de marcha, etc., o facto de nós termos um conhecimento claro daquilo que eram as características das pessoas também relativamente a esses fatores, permitia-nos também simultaneamente definir um programa educacional com elas. E este programa educacional surgiu até logo no início, do desenvolvimento do protocolo de rastreio, porque nós tínhamos na altura um grupo de pesquisa dentro do programa de mestrado de Educação para a Saúde. Nós tínhamos um grupo relativamente confortável de estudantes que estavam vocacionados para digamos, o desenvolvimento de programas educativos para a população adulta, com baixa literacia em saúde, e alguns desses estudantes canalizaram exatamente o desenvolvimento dos seus trabalhos para os programas de prevenção de quedas. E então nós desenvolvemos um manual, esse manual inclusivamente está publicado em língua inglesa, foi a nossa primeira publicação, ironia do destino, porque nós precisávamos dele, era em português, mas publicámos, tivemos o convite para publicar em inglês e, entretanto, decidimos que dentro do programa Full Sensing nós teríamos que o traduzir, melhor, ele estava traduzido, teríamos era que o criar num formato que facilmente fosse replicável para podermos utilizar também nos nossos programas de intervenção. Eu até tenho aqui, digamos, o manual, ou seja, o livro que foi criado, foi exatamente criado para poder servir uma população que, desde pessoas com literacia mais adequada à literacia mais baixa, pudessem consumir, no bom sentido, a informação e o conhecimento que estava dentro do manual. Porque nós tínhamos algumas sessões algo restritas em termos de número para acompanhar todo esse processo de educação com essa pessoa, mas depois era muito importante que ela pudesse levar para casa exatamente esse material para poder usar, até porque o manual é muito interativo, ela é convidada a registar algumas dos acontecimentos que ela tem durante o dia, ou daquilo que sente quando faz um exercício, ou das dúvidas que surgem quando está a pensar no assunto, etc. Ok, então exatamente este slide demonstra exatamente os materiais que nós então desenvolvemos já dentro do processo de intervenção, e aquilo que eu gostaria de destacar é que, para além dos manuais, a primeira versão em inglês e depois a versão em português que foi usada neste grupo, também fizemos uma revisão sobre a utilização de programas de exercício e que rapidamente viemos a perceber que seria o programa Otago, o programa de exercícios Otago que nós iríamos optar, porque era aquele que a literatura apontava como o mais adequado dentro da prevenção de quedas e aquele que evidenciava, digamos, um maior potencial de servir populações desde aquelas que não tinham tido ainda nenhum episódio de queda, àquelas que já tinham quedas, algumas delas até de repetição. Ou seja, esse programa Otago foi um programa que foi desenvolvido na Universidade de Otago e que
na verdade era apresentado num formato de manual, em que com algumas visitas regulares à casa da pessoa, ela era preparada, treinada para desenvolver depois o programa por si. Nós percebemos que isso poderia ser uma limitação, ou seja, nós não tínhamos condições para ir a uma visita domiciliária a todas as pessoas que entrassem, que fizessem o nosso rastreio, então decidimos pensar em alternativas que adaptassem o programa Otago e que apresentassem os tais formatos, desde soluções para fazer em casa, soluções para fazer com o profissional de saúde, nomeadamente com o fisioterapeuta, numa base de aprendizagem do exercício, e também termos depois alternativas de trabalho individual, trabalho em grupo, e passado, digamos, alguns meses, conseguimos encontrar, na verdade, outros programas que usavam também versões, digamos, modificadas do programa Otago original, e isso também nos deu algum alento e alguma garantia de que, na verdade, poderíamos avançar também para uma outra alternativa. E então a nossa alternativa foi exatamente o programa que nós desenvolvíamos em contexto clínico e os jogos, os Exergames que apresentávamos à população, às pessoas. Passado estes anos, ou seja, em 2022, eu apresento aqui o documento mais recente das guidelines de prevenção de quedas relativamente a adultos residentes na comunidade, e aquilo que essa guideline apresenta, felizmente para nós, corrobora exatamente aquilo que nós desenvolvemos. Ou seja, nesta guideline continua a fazer-se alusão que os programas educacionais e os programas de prevenção de exercício deverão ser centrados naquilo que são os nossos modelos de programa, ou seja, exercício centrado em força e exercício centrado em equilíbrio, e estes dois slides mostram exatamente de forma muito simplificada, mas de forma também muito clara e perceptível para quem, digamos, aprofunda, ou para quem interpreta cada um destes exercícios. Otago, o programa Otago é claro relativamente não só aos exercícios que estarão mais adequados, mas também à forma como eles podem e devem progredir, e também associá-lo exatamente ao risco, ou seja, é caso, digamos, para ficar claro que não um programa Otago para ser desenvolvido em grupo, por exemplo, não exige que todas as pessoas estejam, digamos, no mesmo grau de risco. As pessoas devem, inclusivamente, e isto também é uma estratégia muitas vezes até motivacional dentro dos programas de exercício, poderem integrar um programa a pessoas com diferentes níveis de risco. Têm é que efetivamente fazer um programa que esteja adequado. O exercício pode ser o mesmo, ou seja, os 5 exercícios de força foram mantidos no programa Full Sensing e os 12 exercícios de equilíbrio foram mantidos, só que na verdade existem 4 níveis, o nível A, B, C e o nível D, que permitem exatamente o quê? A pessoas diferentes, com diferentes características, poderem fazer o mesmo exercício e dessa forma sentirem que estão integradas num grupo onde se respeita, digamos, as suas particularidades, neste caso o seu risco, a sua condição física, a sua condição funcional, mas que por isso mesmo o programa, apesar de ser em grupo, e isso pode ser um fator motivacional relevante, está bem descrito na literatura exatamente esse aspecto, não deixa de ser um programa personalizado.
E foi isto exatamente que o programa Full Sensing fez, foi criar exatamente várias versões, nomeadamente até conseguimos, digamos, utilizar algumas aplicações móveis, algumas para fornecer à pessoa quando o risco, imaginemos quando ela dizia, quando nós percebíamos que o risco era mínimo, o risco bastante baixo, não fazia sentido a pessoa ser recomendada para um programa, uma intervenção. Mas o que é que nós muitas vezes aconselhávamos? Que ela baixasse a aplicação e que regularmente fosse respondendo a algumas das questões, porque algumas dessas questões permitiriam ela lembrar de alguns aspectos que eram importantes considerar para prevenir risco, para manter a alerta essa prevenção, e sempre que alguma das questões indiciasse, e ela perceberia isso ao responder, e a resposta que a aplicação lhe dava, percebesse que deveria voltar a repetir o rastreio, ela poderia fazê-lo. Da mesma forma, a aplicação que nós criámos relativamente ao perfil de participação, porque nós incentivávamos as pessoas a não deixarem de participar por medo. Muitas destas pessoas, como vocês com certeza estão recordados, reportavam medo de cair. E o que é que isso para nós surgia como era um dilema, e esse dilema, na verdade, é um dilema que nos faz refletir se a pessoa sente medo de cair, ou não lhe posso dizer não sinta medo de cair, porque na verdade isso é quase que uma defesa. No entanto, também é muito importante lhe dar recursos para que ela continue a verificar se o que é importante para ela, se ela está a fazer ou não. Porque se ela perceber que há uma quebra daquilo que eram coisas importantes, atividades importantes, tarefas importantes, eventos importantes que ela gostaria de fazer e que vai deixar ou que está a deixar de fazer, provavelmente é importante que ela sinalize e que comunique imediatamente connosco para percebermos se ela estará então em condições ou digamos se justificará voltar a repetir um rastreio ou inclusivamente integrar um programa de exercícios e de educação mais consistente, mais regular. No final, todas estas opções estão, digamos, integradas num portal que não só permitem ao clínico direto, nomeadamente ao fisioterapeuta, ter dados sobre não só o rastreio, mas toda a evolução, nomeadamente os resultados do próprio programa, como também termos a possibilidade de encaminhar estes mesmos resultados para outros profissionais que não são profissionais que conhecessem esta pessoa, mas que por algum motivo passaram a ter que lidar com ela, ou passaram a acompanhá-la, seja num contexto clínico, seja numa outra cidade, seja num outro espaço, e esta forma de registro e de transmissão, ou de, pelo menos, garantia de que é possível retermos dados e monitorizarmos os dados ao longo do tempo, é importante. Muito rapidamente, como disse, o rastreio inicial era um rastreio que demorava algum tempo e o nosso objetivo era exatamente perceber quais eram os testes, se conseguiríamos chegar a um algoritmo relativamente a testes, 1 ou 2 testes e algumas questões que demonstrassem ser, digamos, efetivas para a sinalização. E, na verdade, nós encontramos ou foram alcançados 2 algoritmos. Um algoritmo que utiliza o equipamento, ou seja, de base tecnológica, em que foram usados os dados biométricos que resultaram das avaliações com a plataforma de pressão e com os sensores, mas depois também encontramos um outro algoritmo relacionado apenas com os dados medidos por medição humana, ou seja, pelo próprio fisioterapeuta. Estes 2 trabalhos estão em fase de publicação e dentro de algum tempo, relativamente pouco tempo,
contamos poder apresentar exatamente esses algoritmos, o que vai facilitar um pouco o processo. Porquê? Porque acabamos por, em vez de fazer 6 testes funcionais e um conjunto muito vasto de questões, poder fazer um teste funcional, uma pergunta e provavelmente utilizar um questionário e temos, digamos, pelo menos uma sinalização com alguma sensibilidade e especificidade aceitável. Ok. Eu vou passar à frente porque isto na verdade são dados que não interessam para entender, é mais para no fundo confirmar aquilo que foi o projeto ao longo de 3 anos, um projeto financiado, mas aquilo que na verdade e talvez para além digamos de toda esta toda esta demonstração daquilo que foi um projeto que envolveu muitos profissionais, que envolveu muitos estudantes dentro de programas de graduação e de pós-graduação, alguns deles inclusivamente que vieram até nós aqui a Coimbra do Brasil, de algumas instituições, universidades com as quais nós tínhamos parceria, que vieram em situações de mobilidade, mas aquilo que eu gostaria efetivamente agora também de vos só falar 2 minutos é da relação que o projeto Full Sensing tem com outros projetos. E, na verdade, o projeto Full Sensing, já depois do desenvolvimento que teve, foi integrado dentro de um projeto que surge aqui na região centro também, cujo objetivo era avaliar, digamos, uma comunidade um município aqui junto da cidade de Coimbra, o município da Lausanne, e foi exatamente o facto de nós termos um sistema que resultou de um projeto inicial que permitiu o município da Lausanne conseguir um financiamento para conseguir caracterizar a sua população relativamente ao risco de queda e definirmos programas de intervenção exatamente para essa população. Mais recentemente, um outro município, o município de Mortágua, também aqui próximo de Coimbra, integrado dentro de um outro programa também financiado dentro dos programas de transferência de conhecimento e tecnologia, o programa Agir Innovation. Também estamos a integrar exatamente o programa Full Sensing dentro deste mesmo, dentro desta iniciativa. Ou seja, transferir aquilo que foi conhecimento e tecnologia e inovação, ou seja, dentro da academia, para projetos agora que têm um objetivo e que têm uma intenção de servir a população. Recentemente, nós, para dar cumprimento também àquilo que ao que são as orientações da Organização Mundial de Saúde relativamente à mobilidade e aos comportamentos saudáveis dentro de um contexto da cidade, um contexto urbano, nós estamos exatamente a utilizar os resultados do projeto Full Sensing para, na verdade, alertar para aquilo que também o professor Luís falou, e que vai, digamos, prevemos que venha a ter um impacto naquilo que são as orientações ou os critérios para as cidades amigas das pessoas idosas, estipulado pela Organização Mundial de Saúde. Na verdade, o município de Coimbra está neste momento a solicitar ao SUSCITA. O SUSCITA, como eu disse, é um núcleo de investigação recentemente criado dentro do Politécnico de Coimbra, no âmbito da sustentabilidade, cidades e inteligência urbana, e o município de Coimbra solicitou-nos exatamente o desenvolvimento de
desculpem, de recursos, de um planeamento, de indicadores que nos permite, que lhes permita fazer um planeamento da cidade, de forma a garantir que os espaços exteriores, os edifícios, os próprios transportes, a mobilidade social, tudo o que tenha a ver com os serviços e a usabilidade da comunidade possa ser feita em segurança. E esta questão acaba por estar muito relacionada exatamente com a deambulação livre e a travessia de ruas, por exemplo, numa cidade, de forma segura, independentemente do grupo etário, independentemente do género. Termino desta forma para podermos então abrir aqui um momento de questões e